Você consegue imaginar treinar a vida inteira, sangrar, cair, levantar, e de repente ver tudo acabar por uma única decisão? Ser banido, expulso, riscado da história de um esporte por simplesmente não conseguir lidar com as emoções dentro do octógono. Nocautes inacreditáveis, finalizações épicas, rivalidades históricas. Mas por trás do show, existe um mundo onde regras são levadas muito a sério. E quando um lutador cruza essa linha, o resultado pode ser catastrófico. Suspensão, punição e em alguns casos o temido banimento. Drill Chatman. Esse aqui foi um dos banimentos mais bizarros e rápidos da história do MMA. Drill Chatman fazia sua estreia profissional. Durante o combate, o adversário dele, Irvin Zayala, tenta um golpe meio desajeitado e acaba se nocauteando sozinho ao cair de cabeça no chão. Sim, ele se nocauteou sozinho. O que Chatman faz? Em vez de agir com respeito, o cara sobe em cima do adversário desacordado e comemora pulando nas costas dele como se tivesse vencido o cinturão. O soco que fez história pelo motivo errado. Paul Daley, um lutador nocauteador, conhecido pelo estilo agressivo e trocação afiada, vinha construindo uma carreira sólida no MMA profissional. Em apenas 5 anos de octógono, ele já possuía mais de 30 lutas em seu cartel. Após se destacar nos principais eventos, Paul é contratado pelo UFC e é escalado para enfrentar Josh Koscheck. Sabendo do seu poder de nocaute, Koscheck anula o jogo de Daley levando a luta pro chão e vencendo na decisão. E aí vem o absurdo. Com a luta encerrada, o juiz já separando, Daley se aproxima e acerta um socão na cara de Koscheck. Ao vivo, diante de milhões. Dana White ficou puto e foi direto. Esse cara nunca mais luta no UFC. E cumpriu. Daley até seguiu lutando em outros eventos, mas aquele momento enterrou a chance dele de brilhar no maior palco do mundo. James Butler, um boxeador talentoso, cometeu um dos atos mais absurdos do esporte. Depois de perder uma luta, ele arrancou as luvas e deu um socão com a mão nua no rosto do adversário que estava completamente vulnerável e esperava que James viesse parabenizá-lo pela vitória. Fraturando o maxilar e ficando completamente mal em cima do octógono. James foi suspenso, mas acredite, pouco tempo depois ele voltou a atuar, cometendo algo ainda mais grave. Ele mandou para a cidade dos pés juntos um jornalista esportivo. Após esse episódio, ele foi preso, condenado e, claro, banido para sempre do esporte. Conhecido pelo seu estilo de luta sujo, o karateca Gerard Gordial foi banido por desferir propositalmente várias dedadas nos olhos do seu adversário. Essas dedadas ilegais custaram a visão permanente do seu oponente, e mesmo agindo desta forma, Gerard perde a luta por finalização. Felizmente, para o bem do esporte dos atletas, esta foi sua última luta profissional, logo que ele carregava um extenso histórico de condutas ilegais, desde golpes desnecessários a mordidas na orelha. O golpe mais sujo da história do boxe. 16 de junho de 1983, tinha tudo para se tornar um dia memorável para o jovem talento promissor, Billy Collins Jr. Porém, com um dos atos mais desleais do esporte, seu adversário transformou esse dia em um verdadeiro pesadelo na vida de Collins, destruindo sua carreira e deixando sua vida em ruínas. As pálpebras e toda a zona em volta do rosto começaram a explodir e ficar roxo. E você pode ver que algo grave estava acontecendo. Os golpes que Luiz conectava tinham o poder de causar danos nunca visto antes. Apesar de lutar bravamente, Billy Collins foi derrotado por decisão unânime após incríveis 10 rounds. Mesmo vendo o rosto do seu oponente totalmente danificado, Luiz Resto e seu treinador comemoram a vitória, sem nenhum remorso. Demonstrando sua frieza, ele faz algo ainda mais surpreendente. Luiz vai até Collins, cumprimenta com um abraço, fala algo no ouvido e beija o seu rosto assim como Judas fez. Porém, Resto só não se preocupou com um detalhe. O pai de Billy Collins é um boxeador e treinador muito experiente. Ao parabenizar Resto,
O Sr. Billy percebeu imediatamente que havia algo de errado com as luvas de Luiz. Após examinarem as luvas, perceberam que elas foram adulteradas e o que eles encontraram chocou o mundo do boxe. Então revelado que parte do enchimento das luvas havia sido removido e as bandagens das mãos de resto estavam endurecidas com gesso, transformando seus punhos em verdadeiras armas. Billy Collins resistiu 10 rounds recebendo golpes de pedras de gesso em seu rosto. Billy Collins Jr. sofreu danos irreparáveis à visão, incluindo descolamento de retina, o que encerrou sua carreira prematuramente. Mergulhado em depressão e alcoolismo, ele morreu em um acidente de carro menos de um ano depois, em março de 1984, aos 22 anos. Muitos acreditam que sua morte foi um acidente sim, provocado por ele mesmo. Luiz Resto e Panama Lewis foram julgados e condenados por agressão, conspiração e posse de arma mortal, punhos adulterados. Resto cumpriu 2 anos e meio de prisão, enquanto Lewis foi sentenciado a 6 anos. Ambos foram banidos do boxe. Esse é um daqueles episódios que seria cômico se não fosse trágico. Em 2020, durante o evento Wild Warriors 12, o lutador Ahmed Eldarmak protagonizou uma cena lamentável. Após aplicar o mata-leão em Bogdan Kirilenko, Eldarmak se recusou a soltar o golpe mesmo após o adversário ter desistido. O árbitro Mark Goddard interveio, mas foi empurrado e agarrado pelo lutador, que demonstrou total desrespeito à autoridade do oficial. Como resultado, Eldarmak foi desclassificado e expulso da organização, encerrando sua carreira de forma vergonhosa. O mais curioso nessa história é que essa era sua primeira vitória em 6 anos de carreira. Quando aparentemente a sorte olhou para ele joga tudo fora e encerra a carreira com o cartel invertido. Mike Paio, um dos lutadores que não poderia ficar de fora desta lista, já que ele faz parte do seleto grupo de lutadores que possuem um estilo sujo e não hesitam em fugir das regras se necessário. Nesta luta, Mike aplica um chute totalmente legal e em seguida um soco. O árbitro tenta intervir, porém ele usa toda a sua maldade para continuar desferindo golpes mesmo com seu adversário totalmente apagado no chão. Foram necessários vários juízes para conter Mike, que parecia completamente descontrolado. Percebendo que tinha cometido a pior falha da sua carreira, Mike finge se sensibilizar com seu oponente e tenta confortá-lo. Porém, seu falso gesto não impediu dele ser desqualificado pelo seu comportamento selvagem. Em 2005, durante o evento Cage Rage 11, Attila Kubilay protagonizou uma das lutas mais controversas da história do MMA. Enfrentando Richard Boucher, Kubilay cometeu diversas faltas flagrantes antes e durante o combate, demonstrando total desrespeito pelas regras do esporte. Sua conduta antidesportiva culminou em uma desqualificação. O comportamento de Kubilay foi tão extremo que chocou a comunidade do MMA, levando a uma suspensão imediata e, na prática, encerrando sua carreira profissional. Este episódio serve como um lembrete sombrio de que, no mundo das lutas, a disciplina e o respeito são tão essenciais quanto a força e a técnica.